A graça e a paz, meus irmãos. Deus te abençoe em nome de Jesus. Meus irmãos, eu acabei de assistir um filme que eu nunca havia assistido antes. E eu já tinha lido já um pouco sobre ele. Mas o filme que eu assisti sobre ele dá uma ênfase na história desse homem de Deus, né? John Wesley. Até recomendo para que você assista, um filme muito bonito. Um homem que mudou a história da Inglaterra, né? Daquela, acho que é as Ilhas Britânicas lá, né? Que tem lá na Europa. Ele mudou a história lá. O homem pregou na Inglaterra inteira e acabou revolucionando muita coisa, né? Até sistemas carcerários foram mudados, né? Por causa dos ensinos de John Wesley, né? Ele influenciou não só cristãos, mas também não cristãos, até mesmo governos, né? Presidentes que presidiam um país, né? Ele acabou influenciando esses homens, né? A governar o país, né? De acordo com a palavra de Deus, porque viram nele justiça, honestidade, sinceridade nas palavras do homem e começaram a aplicar princípios que ele ensinava, né? E fiquei muito admirado ao assistir aquele filme, que eu acho que é um filme, uma parte bem resumida da vida dele, né? Eu vou procurar me aprofundar um pouco mais na história dele e até dos escritos que ele teve, né? Que ele fez. John Wesley, ele foi um grande homem de Deus que sentia vontade de fazer a obra de Deus. E como Paulo ele escreveu em 1 Coríntios capítulo 9, no versículo 16, ele diz assim, né? E se eu prego o evangelho, não tenho do que me gloriar nisso, porque é me imposta essa obrigação. E ai de mim se eu não pregar o evangelho, né? E John Wesley foi um homem que ele orava, e ele era um homem que no filme vocês vão ver. Não vou dar spoiler do final não, mas logo no começo ele era um homem confuso. De acordo, assim, ele era confuso no tocante à salvação. Ele até tinha dúvidas na salvação dele, porque, pelo que eu entendi, ele acreditava que a salvação vinha por obras, era através das obras. E quando ele entendeu que a salvação vinha pela graça, o homem foi liberto, é como se tivesse tirado umas escamas dos olhos dele e ele começou a enxergar a verdade. E aí ele passou a pregar essa verdade com muita ênfase. Ele era um pastor, como todos os outros pastores, né? E ele pregava o evangelho nas igrejas, era assalariado, né? Então ele era um pastor, como todos os outros. O que ele se diferenciou dos outros foi que quando ele entendeu que a salvação ela vem por meio da graça, não veio por meio de obras, porque a gente pratica as boas obras não para ser salvo, mas porque a gente já é salvo. E a gente sente essa necessidade de praticar as boas obras. É um fruto de agradecimento. Quando a gente faz o bem, é porque a gente já recebeu o bem de Deus, né? A gente não faz para receber algo em troca, porque nós já recebemos. Aí quando ele entendeu que a salvação ela não vem pelas obras, que a gente pratica as boas obras, porque nós já somos salvos, aí, né, virou a chavinha na cabeça do homem e o homem quis anunciar isso em todo o território onde ele morava e ele influenciou o país inteiro. Tanto que a igreja metodista wesleyana, ela segue essa doutrina dele. E pelo que eu entendi também, ele não quis abrir uma igreja, fundar uma igreja. Ele só apenas era um evangelista, ele era um pastor que evangelizou quase a Europa, a Inglaterra, né? Que a Inglaterra faz parte do Reino Unido, né? Evangelizou todo aquele país, aquela ilha toda, né? Só que aí a doutrina que ele ensinou foi se expandindo pela Europa, Estados Unidos, né? E pelo mundo todo. E é isso que Deus ele deseja de nós, que a gente também espalhe as boas novas do Evangelho. E como Deus abriu os olhos dele, né, a respeito da salvação, nós também temos que ter os nossos olhos abertos e saber que a salvação ela vem por Jesus, né, e não pelas obras. Mas a gente pratica as boas obras porque nós já fomos salvos. E é um dever de todo salvo
ser bom ao seu próximo. Por isso que a Bíblia nos ensina, é mandamento, amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e amar ao próximo como a ti mesmo. E como é que eu amo o meu próximo? Fazendo bem a ele. Fazendo bem, não trapaceando, não maltratando, não enganando, né? Fazendo bem, não falando mal. E com certeza, isso são frutos que permanecem. Jesus ele falou, nós conheceremos a árvore pelos seus frutos. Então como as pessoas vão nos ver? Pelos nossos frutos. Como é que é o comportamento com o nosso próximo? Como é que é a nossa conduta na empresa, na faculdade, na escola, nos locais onde a gente anda, né? Então, um filme fantástico. Se você puder aí, tem no YouTube, eu assisti pelo YouTube, meus irmãos. Se você tiver a oportunidade de assistir o filme de John Wesley, assista. Você vai gostar muito e com certeza, eu acredito que será impactado também. Porque depois desse vídeo, esse filme que eu assisti, eu senti mais vontade ainda de falar de Jesus para as pessoas. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus e muito obrigado por ter ficado aqui conosco até agora. Você que ainda não é inscrito no canal, eu peço que se inscreva desde já e também ative o sininho de notificações e deixe o seu joinha. Deus te abençoe, muito obrigado mais uma vez, em nome de Jesus.